O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vimos nesta primeira leitura o chamado primeiro cântico do servo sofredor, em Isaías, no profeta Isaías, que aponta para tudo que vamos viver nesta Semana Santa, vendo e celebrando na liturgia o mistério da paixão, que é o sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas para recordar o sentido redentor do sofrimento também. Não é um sofrimento pelo sofrimento apenas, mas tem um sentido redentor. É o sofrimento que Jesus viverá nessa semana, unido também aos sofrimentos que nós temos em nossas vidas, é redentor. E é desta maneira que nós devemos ver, reconhecer e também aceitar em nossas vidas quando aparece alguma situação de sofrimento cristão. O sofrimento para o cristão, ele redime de alguma coisa, ele é redentor. Então tem um sentido. Sofrer por sofrer não adianta nada e não muda nada. Mas quando este sofrimento é vinculado e unido a este sofrimento de Cristo na cruz, o sacrifício que ele viveu para nos oferecer a salvação, esse é redentor. Esse nos redime, esse nos aponta para o céu. Senão nós caímos apenas em depressão, tristeza, porque não conseguimos encontrar um sentido, não a partir de nós mesmos, mas encontrar um sentido a partir de Cristo. É isso que o profeta Isaías prefigura nessa sua linguagem. Porque aqui, é claro, sabemos, é no Antigo Testamento, mas prefigura aquilo que acontecerá em Jesus e nós, como cristãos, devemos permitir essa participação. Devemos também ser participantes desta realidade redentora do sofrimento em nossas vidas. Mas nós vimos também, aqui nesta liturgia de hoje, o texto da visita de Jesus lá em Betânia. Jesus visita Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Então, ali aparentemente tem uma situação que é um desperdício. Então, Maria, ela
pega um perfume lá bem caro e unge os pés de Jesus, seca com os cabelos, e Judas faz aquele questionamento. Então ali nós estamos diante de uma mulher que ama e expressa amor e encontrou o próprio jeito de demonstrar amor a Jesus. Então, cada um de nós somos chamados também a encontrar o nosso jeito de demonstrar amor a Jesus. Assim como nós descobrimos qual a espiritualidade que nós nos encaixamos mais, também devemos descobrir qual é o método, qual é o meio que eu tenho para demonstrar o meu amor por Jesus. O de Maria foi esse aqui, né? Nesse aparente desperdício, mas que também é uma abundância de tudo aquilo que ela tinha. Ela deu com o coração livre e com alegria tudo aquilo que ela tinha de mais precioso. Mas também nós devemos pensar, depois, um pouquinho mais para frente, a atitude dos outros irmãos, também Lázaro, assim como também Maria. E nesse mesmo contexto, quantas vezes também nós criticamos nas atitudes de quem ama um certo desperdício. Quem ama de verdade parece que desperdiça alguma coisa. Quantas vezes nós já presenciamos famílias, às vezes até próximos de nós, né, algum parente, ou no núcleo familiar mesmo, uma mãe que se dedica muito no cuidado de um filho que necessita mais, que não dá a mínima para ela, que trata mal, que se afasta, que lança palavras de maldição, e a mãe continua ali investindo no bem daquele filho. Esse tipo de amor parece um desperdício, porque não tem nada em troca. Nossa, por que você continua cuidando dele desse jeito? É um desperdício. Assim como aparentemente aquela oferta de Maria parecia ser um desperdício, também é típico do amor parecer um desperdício. Também quantos pais que se doam efetivamente pelos filhos, gastam a vida, eles se matam de trabalhar para conseguir alguma coisa e não são valorizados. Mas por que você faz isso? Porque ama. Então esse amor parece um desperdício, mas na verdade não é. Por que você continua ajudando essa pessoa? Nós poderíamos nos perguntar e questionar, assim como Judas questionou Maria também. Por que você está desperdiçando isso com Jesus? Poderia ajudar aos pobres, mas aquilo não era motivado por uma boa intenção do coração dele, mas por uma intenção ruim, má. Precisava daquele caminho de purificar as intenções. Mas, caminhando para o final desta homilia, vamos pensar agora as três personagens deste evangelho de hoje. Lázaro, Maria e Marta, que aqui, em particular, de maneira particular, representam três faces, três aspectos interessantes da vida humana. Marta representa a ação, Lázaro, a necessidade de encontrar um lugar no mundo, né? Sobretudo se pensarmos em sua morte e ressurreição novamente, depois que ele ressurge ali pelo poder de Jesus, né? É ressuscitado, ele encontra novamente o seu lugar no mundo, porque já estava sumindo do mundo, né? Com a sua morte. E também devemos pensar em Maria, que representa a capacidade de introspecção, de escuta e todas essas realidades. Só que tem uma diferença no texto que nós ouvimos hoje, que esses três são convertidos naquilo que era a sua característica principal. Neste jantar com Jesus, que é um jantar de despedida, Jesus se aproxima dos seus amigos, eles já são trabalhados, já foram trabalhados interiormente por Jesus, foram cuidados por Jesus, foram formados por Jesus. Então eles já têm aqui a sua humanidade tão trabalhada que mudam até essas características que são as principais, a partir disso que eu falei para vocês aqui. E quais são essas diferenças que nós podemos perceber nesses três? Marta não está mais perdida em sua ação compulsiva, apenas de fazer,
fazer, trabalhar. Ela não age mais compulsivamente, mas ali ela senta, ela escuta o mestre, ela está próxima também. Sua ação tornou-se serviço com Jesus como seu foco principal. É uma ação que é serviço, então você faz algo por alguém, aqui alguém especial, que é o próprio Cristo. Lázaro não está mais ausente, doente, morto, mas ele encontrou o seu lugar no mundo agora que foi ressuscitado por Jesus, então ele é participante, ele participa de fato da ceia, daquilo que se apresenta ali diante dele. E também ali sentada à mesa está Maria, e assim diz o texto. Maria então pegou uma libra de óleo perfumado, de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu do perfume que ela lhe derramou. Então, esse gesto de Maria tem uma ação que é simbólica. Aquilo, se ela é recheada, plena de contemplação e introspecção, agora essa introspecção se transforma em ação. Maria foi trabalhada, mesmo sendo contemplativa, ela é agora, podemos chamar e dizer que Maria representa aqui aqueles que são contemplativos na ação, que não elimina a oração, não elimina o parar diante do Senhor, não elimina os momentos de oração que devemos viver, mas lança para a ação. Veja que Maria está transformada, que Maria também está trabalhada por Jesus. Quem ama é feliz, mesmo se não ganha nada de acordo com a lógica do mundo. É o exemplo que eu dei para vocês no início, das mães e dos pais que amam sem esperar nada em troca. Essa também deve ser a nossa atitude cristã também. Amar em abundância, mesmo que isso pareça um desperdício. E a nossa segunda atitude que nós devemos aprender desta homilia, da liturgia da palavra de hoje, é ter o coração aberto para sermos trabalhados naquela que talvez fosse a nossa característica principal. Se a característica principal é a ação, nós podemos ser trabalhados para vivermos também a contemplação. Se a nossa característica principal é a contemplação, nós podemos ser trabalhados e formados para vivermos bem a ação também neste mundo. Se a nossa característica principal é uma constante busca compulsiva, talvez, de um lugar no mundo, nós devemos nos abrir para que Jesus nos mostre este lugar. E é a partir dele que nós nos encontramos, é a partir de Jesus que nós encontramos o nosso lugar neste mundo. Então, convido você, ao final desta homilia, a agradecer a Deus por ter a oportunidade de encontrá-lo. Nós te agradecemos, Senhor, ao final desta homilia, nós te agradecemos, Senhor, por essa Santa Missa, nós te agradecemos porque no início desta Semana Santa nós podemos tocar e vivenciar os mistérios do seu sofrimento salvífico, ainda que também nós tenhamos sofrimentos em nossa vida. Aprendemos no dia de hoje que este sofrimento salva. O sofrimento de alguém que eu cuido salva não apenas a pessoa que é cuidada, mas toda aquela movimentação em volta. As pessoas que se movimentam se revezam para cuidar, para ser atento, para escutar, para ver as necessidades básicas que no dia a dia não conseguimos perceber. O sofrimento redime quem sofre e redime também aqueles que convivem com quem sofre. O sofrimento nos hospitais redime aquele que é paciente, redime os médicos, os enfermeiros, os familiares que ali estão do lado. Senhor Deus, abra os nossos olhos para que compreendamos
para que compreendamos que, ainda que na nossa família tenham tantas pessoas afastadas de vós por conta de vícios, ali nós somos redimidos e continuamos pedindo a sua intervenção para a salvação destes, Senhor Deus. Que o teu toque, que a tua graça molde a nossa vida, molde a nossa existência, assim como moldou a existência de Lázaro, a existência de Marta e a existência de Maria.